Bom dia, boa tarde, boa noite, pessoal, tudo bem? Professor Marcelo Frison aqui para mais um vídeo e hoje vamos conversar sobre um assunto que talvez seja o assunto mais aguardado do momento. Vamos conversar sobre possíveis temas para a proposta de redação do vestibular da URGS de 2026, vestibular que acontece agora no final de novembro de 2025. Então, desde já, por favor, segue o canal, ativa o sininho, curte o vídeo, compartilha com os amigos para que esse conteúdo chegue a mais gente que está se preparando para o vestibular, para o Enem e para outras provas por aí, né? Então vamos entender o seguinte, né? Palpitar o tema da redação do vestibular da URGS é muito mais difícil do que palpitar o tema da redação do Enem, por exemplo, né? E por que isso? Primeira coisa, a proposta de redação da URGS apresenta um único texto motivador. Numa infinidade de textos que são publicados todos os dias em revistas, jornais, sites, livros, enfim, é muito difícil a gente identificar qual vai ser o texto que vai aparecer na prova da URGS, né? Mas, enfim, o candidato vai precisar se posicionar sobre esse texto motivador, sobre este único texto motivador que vai aparecer na prova. Eu já fiz a análise de algumas propostas da URGS aqui no canal. Vou deixar os links para esses vídeos aqui embaixo. Caso tu não tenha assistido, por favor, assiste para entender como é que essa dinâmica funciona, né? A proposta da URGS costuma ser bastante aberta, especialmente quando a gente compara a proposta da URGS com a proposta do Enem, né, que vai apresentar sempre uma questão-problema bastante explícita, né? O tema da redação do Enem sempre tem uma estrutura como desafios para o combate a, né, caminhos para enfrentar determinado problema. Perspectivas acerca do envelhecimento na sociedade brasileira, foi o último tema, né? E no caso da URGS não há uma necessidade de proposta de intervenção, não é necessário apresentar uma proposta de intervenção. Muito bem, o que mais diferencia URGS e Enem? O Enem avalia se o candidato sabe compreender a proposta e recortar o tema, defender um ponto de vista com argumentos, articular ideias de forma coesa, dominar a norma padrão e formular uma proposta de intervenção. Já a proposta da URGS avalia a maturidade do pensamento crítico, a capacidade interpretativa e o domínio da escrita em sua dimensão autoral. Essa expressão autoria é uma expressão muito importante no vestibular da URGS, não é à toa que eles apreciam redações que usam a primeira pessoa. Nenhum problema usar a primeira pessoa também. Já fiz análise de algumas redações que alcançaram a nota máxima no vestibular da URGS nos últimos anos, então vou deixar os links aqui embaixo também, caso tu não tenha assistido a esses vídeos, confere aqui, vai aparecer no final do vídeo o link também para vocês conferirem, tá? Bom, mais um detalhe, né? A URGS dá maior peso então ao estilo, à leitura de mundo e a capacidade do candidato para articular referências e conceitos. Assim, o candidato pode sustentar posições mais abstratas, mais reflexivas ou ensaísticas, né? Com relação à linguagem e estilo, o Enem exige que o estudante empregue uma linguagem objetiva, clara e formal, né, que ele priorize a argumentação direta com progressão lógica e explícita e que ele evite subjetividade excessiva. Quer dizer, no Enem é muito importante evitar a primeira pessoa, né? O ideal é não usar a primeira pessoa. No caso da URGS, a URGS vai permitir uma liberdade estilística, inclusive com reflexões mais densas, construções metafóricas, referências literárias e filosóficas, uma escrita mais autoral, portanto, né? O candidato pode mostrar pensamento crítico, inclusive, né? Não apenas estrutural ideias, tá? Quer dizer, no caso da URGS, o candidato tem mais espaço para ser mais criativo, né? E nenhum problema usar a primeira pessoa, inclusive muitas vezes a proposta pede explicitamente para que o candidato use a primeira pessoa, ou seja, nesse caso não usar a primeira pessoa, inclusive acaba se tornando um problema, é um ponto negativo quem não usa a primeira pessoa no caso do vestibular da URGS, quando a proposta pede explicitamente para o candidato usar, tá? Vamos dar uma olhada aqui nas últimas propostas, tá? Vou mostrar as últimas propostas de mais de 20 anos aqui para vocês terem uma ideia do que já foi cobrado, né? Então, no último vestibular de 2025, o candidato devia discutir a construção ou não de um espaço de memória relativo à catástrofe que atingiu o Rio Grande do Sul em 2024, né? A partir de um texto do jornalista Leonardo Lixotti, em que ele reflete sobre o incêndio do Museu Nacional. Mas o assunto da proposta de redação era a enchente de 2024, né? No vestibular de 2024, que na verdade aconteceu em 2023, né?
o candidato deveria discutir que história pode e deve ser ensinada a partir do texto do professor Jaime Pinsky, Deixem a História em Paz. Em 2023, o assunto era o apagamento das mulheres na história e o direito à memória, a partir de um texto da juíza Daniela Vale Miller, né? Concurso vestibular de 2022, o assunto era mudanças climáticas e direitos humanos, uma entrevista com a ex-presidente da Irlanda, Mary Robinson. 2021 não tivemos vestibular da URGS em função da pandemia, né? No concurso vestibular de 2020 apareceu um texto do mesmo jornalista Leonardo Lixotti, da última edição, um texto em que ele discutia, a partir de várias entrevistas, a partir de vários depoimentos, se a música brasileira está pior, né? E o candidato deveria fazer uma reflexão sobre isso. No concurso vestibular de 2019, havia um texto do Contardo Caligares, grande psicanalista, falecido já, né? Um texto em que ele refletia sobre o adolescente nos dias de hoje, né? E fazia uma comparação entre uma jovem que havia tentado fazer uma circunnavegação na Terra, né? Sozinha no seu barco, e acabou tendo um problema, ficou à deriva, e compara então esta situação com a situação de adolescentes que saem, bebem, se drogam à noite, né, em festinhas supostamente seguras, né? O texto é um texto muito interessante, Os Adolescentes que Merecemos. E em 2018, o texto da escritora Marta Medeiros, né, Marta Medeiros, patrona da Feira do Livro deste ano, de 2025, né, Feira do Livro de Porto Alegre, o texto dela, Pai da Pátria, em que ela faz uma reflexão sobre a identidade do Brasil, né? Foi justamente no vestibular de 2018 que a URGS começou a cobrar esse tipo de estrutura de redação, e começou a apresentar esse tipo de proposta de redação, em que há um único texto motivador, a partir do qual, então, o candidato deve se posicionar, né? Deve concordar ou discordar de forma integral ou de forma parcial a respeito do que está apresentado no texto, né? Enfim, ali naquela proposta, inclusive, havia uma explicação bastante detalhada sobre como esse texto deveria ser feito, algo que nas propostas seguintes não apareceu. Agora notem que antes de 2018 os assuntos também eram bastante variados. Em 2017, o que é ter um estilo? Em 2016, o candidato deveria discutir o livro na era da digitalização do escrito e da adoção de novas ferramentas de leitura. 2015, na sua opinião, o que é amizade nos dias de hoje? Em 2014, apresente o seu clássico. O candidato deveria apresentar o livro do qual mais gostava, né? 2013, o papel e os limites do humor na sociedade. Em 2012, os adamastores da língua portuguesa, os desafios que a língua portuguesa enfrenta, né, para se expandir. Em 2011, baixa atratividade da carreira docente, né? Depois, 2010, incivilidades e infrações. 2009, questões econômicas e sociais do Rio Grande do Sul. 2008, o candidato deveria escolher um personagem da literatura brasileira que ele julgasse representativo da identidade nacional. 2007, o que é mais importante para você, vivenciar situações racionalmente previsíveis ou vivenciar outras que o surpreendem e despertem sua emoção. 2006, basta ter talento para conquistar um lugar no mundo. 2005, a transgressão faz parte das ações humanas ou ela pode ser entendida como violação às normas. 2004, nos dias de hoje, ter esperança é lutar pela concretização de projetos pessoais ou significa alimentar utopias. E 2003, pode o amor servir de justificativa para qualquer atitude tomada em nome dele? Quer dizer, temas muito variados, né? Dá para notar que o assunto livro, literatura, personagens aparecem mais de uma vez, aparece com alguma frequência, né? Mas são temas muito variados, alguns temas meio bobos, né? O que é amizade, por exemplo, mas de qualquer forma, revisitar essa lista toda nos ajuda a perceber que é muito difícil prever o tema da URGS, porque ele não está necessariamente ligado a um assunto atual, a um assunto que está em evidência na sociedade, né? Então, vamos agora dar uma olhada, né? Este é o momento mais aguardado do vídeo, os palpites para o concurso vestibular de 2026. O primeiro palpite que eu apresento a vocês é o tema da censura aos livros, né? Vamos lembrar que no ano passado a URGS indicou como leitura obrigatória o livro O Avesso da Pele, do Jefferson Tenório, né? Um livro que
enfim, tem sido muito premiado, muito comentado, né? Um livro muito interessante, muito bem escrito, e várias cidades e estados, né, tentaram censurar esse livro, tentaram retirar esse livro de suas bibliotecas, recusaram a compra que o governo federal fez do livro dele, né, para distribuição em escolas públicas. Enfim, eu imaginava que a URGS ia explorar esse assunto como tema da redação, inclusive. Mas aí veio a enchente e tomou o espaço desse assunto, né? Acho que é um tema muito quente, acho que é um tema que pode aparecer nessa edição do vestibular, e para discutir esse assunto, recomendo tremendamente esse livro, o Fahrenheit 451, do Ray Bradbury, né, um escritor norte-americano, publicou esse livro em 1953, uma distopia, né, que mostra um futuro em que os livros são proibidos e os bombeiros existem para queimar os livros, né? Os bombeiros não enfrentam mais incêndios, né? Não combatem mais os incêndios. Os incêndios nem ocorrem mais, segundo os personagens, né? O que acontece é que eles estão ali para censurar, para queimar os livros que se tornaram proibidos nessa sociedade distópica, né? Um livro muito interessante porque reflete sobre essa dificuldade que alguns políticos têm para lidar com a liberdade de pensamento, né? Enfim, um livro bastante interessante, recomendo tremendamente. Aliás, tem uma versão para o cinema muito legal, de 1967, dirigida pelo François Truffaut, né? Há uma outra versão mais recente, mas essa não é tão boa, tá? O filme do Truffaut é que é legal, né? Recomendo também. Depois, cinema brasileiro. A URGS já falou de música, já falou de literatura, ainda não explorou o cinema. Neste ano tivemos, né, pela primeira vez, um Oscar conquistado pelo Brasil, né, pelo filme Ainda Estou Aqui, né, que ganhou o prêmio de melhor filme estrangeiro, e justamente esse filme acho que serve como repertório para discutir o assunto, porque é um filme que mostra a vitalidade, a força do cinema nacional, né, e mostra que o Brasil continua produzindo narrativas humanas, politicamente relevantes e tecnicamente sofisticadas, né? Um filme muito legal. Caso não tenha assistido, por favor, assistam. Tema de casa para vocês assistirem esse filme, né? E dá para pensar em outros filmes que também mereceriam, né, destaque aí, como Tropa de Elite, como Cidade de Deus, né? Cidade de Deus também foi indicado ao Oscar, né? Então há vários filmes nos últimos anos que conquistaram atenção internacional, né, além da atenção nacional, e que merecem essa reflexão, portanto. Depois, o tema da criatividade na escola. Com muita frequência as pessoas acusam a escola de ser uma cerceadora da criatividade, né? De ser uma ferramenta que contribui para tolir a criatividade, né? É uma pena que seja assim, deveria ser justamente o contrário, né? Mas isso muitas vezes ocorre, né? O estudante começa a ter que cumprir determinadas tarefas de uma determinada forma e por isso a sua criatividade acaba ficando em segundo plano, sua imaginação não é incentivada, né? É uma pena. E aí um bom filme para discutir esse assunto é o filme Sociedade dos Poetas Mortos, dirigido pelo Peter Weir, né, protagonizado lindamente pelo Robin Williams, né, que interpreta esse professor Keating, que incentiva os alunos a pensar de maneira original e enxergar o mundo sob novas perspectivas, né? Caso não tenham assistido a esse filme ainda, tema de casa para vocês, para assistir neste fim de semana, pessoal. Um filme gostoso, legal, tem cenas pesadas também, mas é um filme muito bom para pensar nesse assunto, né? Depois, tema artistas devem se posicionar politicamente, né? Numa época em que temos artistas se posicionando tanto à esquerda quanto à direita, né? E muitas vezes desagradando a sua base de fãs, né? Esse assunto me parece um assunto que a URGS poderia explorar, né? E aí um conceito legal para discutir esse assunto é esse de esfera pública da Hannah Arendt, né, em que ela defende a importância da participação ativa no espaço público, né, repertório útil para sustentar que artistas, como figuras influentes, têm responsabilidade social na defesa de valores democráticos, né. Depois, tema da liberdade artística, né, que de alguma forma se relaciona com o tema anterior, né, e aí um bom repertório para isso é a canção Cálice, composta pelo Chico Buarque e pelo Gilberto Gil, embora ela tenha sido gravada originalmente pelo Chico e pelo Milton Nascimento.
mas a composição é do Chico e do Gil, né? E é uma música que foi censurada durante a ditadura militar brasileira, né? É uma provocação, porque esse cálice do título, embora remeta ao copo, à taça, né? Também funciona como uma metáfora para o verbo calar-se, né? É uma provocação que eles fizeram, então, aos militares, né? Depois, liberdade de expressão, que também tem a ver com o tema anterior, né? E aí uma boa sugestão de repertório é este livro, 1984, do George Orwell, né? Uma obra que retrata um regime totalitário que controla a linguagem, informação e opinião, repertório muito produtivo para mostrar como a supressão da liberdade de expressão serve como ferramenta de dominação política, né? Caso tu não tenha assistido esse livro também, tema de casa, um livro sensacional. Ia falar filme, mas tem uma versão para o cinema também, né? Mas o que é necessário aqui é ler o livro, né? O livro que é muito impactante, né? Depois, analfabetismo funcional. Esse é um assunto que acho que também poderia aparecer no Enem, né? E é um assunto que está muito em pauta. Esse ano saiu uma nova pesquisa a respeito desse assunto, né? Mostrou que o Brasil não avançou na diminuição dos analfabetos funcionais, né? E um bom repertório para discutir isso é esse filme Escritores da Liberdade, que apresenta a Hilary Swank interpretando uma professora que vai executar algumas práticas pedagógicas diferenciadas que vão conseguir engajar alunos que tinham dificuldades profundas de leitura e interpretação. Mais que isso, esses estudantes no filme, eles vivem divididos em panelinhas, em grupos que se odeiam, e ela consegue, com essas práticas, unir os grupos. É um filme muito legal. Caso tu não tenha assistido também, tema de casa, só tô dando tema de casa para vocês hoje, né? Assistam a esse filme, vocês vão gostar. Depois, adultização, um assunto que esteve muito em evidência neste ano, né? Em função, especialmente por causa do vídeo do Felca, né? E um bom repertório para discutir isso é este livro, O Apanhador no Campo de Centeio, do J.D. Salinger, né, um escritor norte-americano que viveu recluso boa parte da vida. Ele nos apresenta esse personagem, esse adolescente, o Holden Caulfield, né, que, enfim, está fugindo, na verdade está indo embora do colégio em que ele estudava, foi expulso do colégio em que ele estudava e está voltando para casa, né, mas os pais não sabem que ele foi expulso ainda. E ele vai empreender uma jornada aí em que ele vai refletir sobre a sua vida, sobre quem ele é, sobre quem ele quer ser, sobre essa dificuldade do adolescente se encaixar no mundo adulto, né? Ao mesmo tempo ele quer permanecer adolescente, mas ele também quer ser tratado como um adulto. Então essa antítese ela é muito bem explorada por esse livro. A metáfora do título é muito bonita. Caso tu não tenha assistido, caso tu não tenha lido esse livro ainda, leia para entender essa metáfora. Eu não vou contar aqui porque senão vai perder a graça, mas o livro é muito legal, recomendo tremendamente. E o livro é impactante sobretudo porque provavelmente é o primeiro livro que deu voz diretamente para um adolescente falar. Então isso chama muita atenção. A gente tem uma linguagem aí que é uma linguagem muito próxima da linguagem dos adolescentes, e agora temos uma nova edição brasileira, que é esta daí da editora Todavia, que tem uma tradução nova, mais próxima do português contemporâneo. Recomendo tremendamente. Depois, o tema da importância da diversidade no mercado de trabalho, né? Cada vez mais as empresas estão preocupadas em ter pessoas ali trabalhando, enfim, diferentes classes, raças, gêneros, né, orientações sexuais, crenças religiosas, enfim, né, é muito importante essa diversidade, né? E aí um bom repertório para isso é o livro Ensinando a Transgredir, da Bell Hooks, né, em que ela discute como o reconhecimento da diversidade transforma relações sociais e estruturas de poder. Um repertório que pode ser usado para afirmar que a diversidade no trabalho não é apenas justa, mas essencial para ambientes colaborativos e criativos. Depois, o plágio em tempos de inteligência artificial. Acho que esse é um assunto muito atual também, e um bom repertório para discutir isso é o ensaio O que é um Autor, do Michel Foucault, em que ele questiona o sentido de autoria, defendendo que o autor é uma função social, e isso permite debater se a inteligência artificial cria textos com base em grandes bancos de dados. Quem é o autor? A máquina? O programador? O usuário? É um repertório excelente para problematizar esse conceito de autoria no contexto atual. Aliás, autoria, como eu já disse aqui, né, um conceito que é muito importante para a URGS, né?
Depois, revisão de monumentos em homenagem a figuras históricas com passado questionável, né? Nós temos várias estátuas, vários monumentos, enfim, erguidos em homenagens a figuras que tiveram uma história um pouco questionável. Foram pessoas que escravizaram negros, indígenas, pessoas que roubaram, que mataram, que fizeram atrocidades, né? E muitas vezes elas estão homenageadas em monumentos assim, né? E aí uma boa sugestão de repertório é o livro Pequeno Manual Antirracista, da Djamila Ribeiro, né? Em que ela argumenta que símbolos importam porque estruturam imaginários sociais. É uma obra excelente para discutir por que manter monumentos que reverenciam figuras associadas ao racismo, à escravidão ou à opressão perpetua desigualdades simbólicas, né? E um último tema, tá? Etarismo, quando a diferença de idade é um problema e quando ela pode ser uma vantagem. Acho que a URGS faria alguma pergunta parecida com essa, né? E aí um pensamento interessante é o da teoria psicossocial do desenvolvimento humano, do Erik Erikson, em que ele afirma que cada fase da vida tem crises e potenciais únicos. Isso ajuda a sustentar a ideia de que tanto a juventude quanto a velhice têm forças e vulnerabilidades, permitindo discutir quando a diferença de idade é obstáculo e quando é riqueza, né? Então, assim, esses são os temas que eu acredito que tem bastante chance de aparecer no vestibular da URGS, né? É claro que tudo isso é palpite, a gente não tem como ter certeza do que vai aparecer no vestibular da URGS, mas acho que são palpites interessantes. Acho interessante, acho importante vocês estarem preparados para discutir esses assuntos e acredito que se vocês estiverem preparados para discutir esses assuntos, é bem provável que vocês estejam preparados para discutir qualquer assunto que vai aparecer na prova. Então, desde já, por favor, segue o canal, ativa o sininho, curte o vídeo, compartilha com os amigos para que esse conteúdo chegue a mais gente que está se preparando para o Enem, para o vestibular e para outras provas por aí. E se tem algum outro palpite, escreve aqui embaixo, tá? Valeu, valeu, feito!